Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Presidente da Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa e num debate que foi aqui suscitado, uma audição que é suscitada pelo Bloco de Esquerda para discutir a expansão do Metropolitano de Lisboa, é bom lembrar que ainda nas últimas eleições autárquicas o CDS inscreveu com prioridade para a mobilidade em Lisboa precisamente a expansão do metropolitano. O que verificamos hoje é que mais ajuste, menos ajuste, mais estação, menos estação, é o plano que apresentámos e, como é evidente, aquele plano que foi apresentado era um plano que tinha uma execução faseada. Eu conheço, já ouvi várias vezes estas intervenções do Dr. Fernando Medina, enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. Ouvimos estas intervenções do Ministro do Ambiente, com a expansão da linha azul, com a expansão da linha vermelha, com a extensão até à zona da Cruz Quebrada. Não vou entrar aqui na discussão também da linha circular, acho que essa discussão já foi feita. Há diferentes responsáveis, esses responsáveis vão ficar na história. Eu diria até que há responsáveis que nem são à esquerda, até são responsáveis à direita, e que é importante também não esquecê-los. Mas, como é evidente, a expansão de uma rede de metro implicará grandes investimentos, porque aquilo que nós estamos aqui a falar só é possível executar recorrendo a fundos comunitários, senão dificilmente conseguiremos ter esta mesma expansão. Agora, a expansão e o investimento numa rede de metro significa um passo decisivo para a descarbonização da própria mobilidade. E nisso aí eu penso que existe um largo consenso e, portanto, o investimento metropolitano na sua expansão é um bom investimento. Agora, passados os anúncios, passadas as diferentes, ouvimos o Ministro agora, já ouvi o Presidente da Câmara de Lisboa falar nisto há um ano e tal atrás, quer dizer, anda tudo em muita discussão, muitos estudos. O que é que se espera do Presidente da Área Metropolitana de Lisboa e do que é que se espera da parte do Governo? É que anuncie em concreto qual é que é a programação da expansão, qual é que é o calendário, qual é que é o financiamento. Porque senão vamos entrar aqui numa discussão, como alguém dizia aqui há pouco, parece que já estamos em pré-eleições autárquicas e, portanto, já estamos em pré-período de campanha eleitoral. E este tema é um tema demasiado sério para nós andarmos aqui sistematicamente de anúncio em anúncio, de promessa em promessa, sem haver um compromisso efetivo, porque efetivamente nós, ao longo destes últimos 20 anos, eu diria que são quase 20 anos perdidos, e aqui estão diferentes governos, diferentes partidos, diferentes gestões da Câmara de Lisboa, portanto, há aqui diferentes responsabilidades. Agora, chegado a este momento e ouvindo aqui diferentes projetos, que já existem estudos, bem, quantidade de estudos que eu já ouvi, seja na Câmara de Lisboa, seja aqui no Parlamento, seja diferentes ministros, é o momento de se tomar decisões. Quer dizer, isto não podemos andar a protelar isto muito mais tempo, sob pena de nos andarmos a enganar um bocadinho todos uns aos outros. E, portanto, uma expansão do metropolitano dentro da malha urbana de Lisboa, dentro daquilo que são depois o metro poder chegar, em termos de expansão, noutros concelhos limítrofes. Tudo isso é, como é evidente, positivo, quer no plano da mobilidade e da qualidade de vida das pessoas, quer sob o ponto de vista ambiental. E, portanto, as questões que lhe coloco, neste caso ao Presidente da AML, é precisamente essa, que é, está em condições de dizer quando é que nós vamos ter esta programação da expansão, o tal calendário e o financiamento, quer dizer, não podemos andar aqui, porque senão são audições e tempo que é perdido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Dr. Fernando Medina, 7 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também cumprimentá-lo aqui nesta audição feita com o Sr. Deputado com outro chapéu do que normalmente nos costumamos encontrar. Só me posso ficar satisfeito com esta declaração de empenho e diria eu mesmo, de paixão que o
CDS coloca relativamente à expansão dos motos coletivos e pesados na área metropolitana de Lisboa, e contarei obviamente com esse apoio para quando chegarmos ao momento das discussões sérias sobre a alocação dos recursos e sobre os investimentos que tão necessários são. Sr. Presidente, permita-me só um à parte. Só um pequeníssimo à parte. Só um pequeno à parte. Eu só para lembrar ao Sr. Presidente que a primeira moção que o CDS apresentou neste mandato foi sobre o metropolitano e o Sr. Presidente votou favoravelmente. Era só para lembrar. Isto já não há parte, já é uma interrupção. Dr. Fernando Medina, faz favor. Sim, muito obrigado, Sr. Deputado, mas isso só prova, e continuo passado este tempo a ficar a congratular-me com esta convergência relativamente a isso. E a ficar satisfeito com isso mesmo. E o Sr. Deputado não leva a mal que o refira, só tem que levar, aliás, a bem. E só espero, aliás, contarmos com isso, porque a questão é que é a seguinte: vamos falar de forma muito clara. Durante muito tempo, o investimento relativamente à área metropolitana de Lisboa foi sempre considerado, durante algumas décadas, um investimento em transporte coletivo não foi priorizado. Isto é uma realidade inequívoca, que depois moldou o desenvolvimento da área metropolitana. Nós tivemos uma área metropolitana que, ao longo da década, a partir, nomeadamente, da década de 80, começa num processo de crescimento dos concelhos limítrofes, de crescimento da área metropolitana por vinda de pessoas de outras regiões para a área metropolitana de Lisboa, mas também de redução da população no município de Lisboa. Ao contrário do que as vozes dizem, não é um processo, não tem nada de recente, nem é particularmente acentuado nesta fase, foi particularmente intenso a partir da década de 80, e quando se instalaram esta realidade no território, aliás, muito semelhante àquela que a área metropolitana do Porto conheceu, não é diferente do ponto de vista desta configuração, não houve, quer dizer, o investimento que foi encontrado à época, ou da época para a frente, não teve nenhuma correspondência no investimento em transporte coletivo e teve investimento no transporte na rodovia. Por isso, rodovia, pessoas mais longe, mais estradas, mais carros. E chegamos no fundo à situação que hoje estamos de tentar desbloquear, e gostava de voltar a sublinhar que, do ponto de vista da afirmação da política deste Governo, temos encontrado sempre o melhor apoio e a melhor parceria para invertermos o atual estado de coisas. Nós estamos neste momento, o compromisso que temos é da apresentação ao Governo de uma proposta que, no fundo, reúne estas duas condições, ou melhor, três condições. Uma, tem que ser eficaz do ponto de vista do funcionamento da mobilidade. Segunda, tem que ter o apoio dos municípios, uma proposta de acordo com a área metropolitana. Em terceiro lugar, tem que ter um horizonte de financiamento que seja crível e que seja realista dentro dos instrumentos. Esta terceira parte, o Sr. Deputado, permita-me que lhe devolva a palavra, está mais nas mãos do Sr. Deputado como deputado do que nas minhas como Presidente do Conselho Metropolitano. É porque os municípios não têm, pela própria lei, não têm as fontes de financiamento para o investimento em meios pesados de mobilidade. Não têm nem a responsabilidade, não têm tutela e não têm os recursos financeiros para isso. Por isso, o que nós podemos fazer é, no fundo, sinalizar as prioridades, e o melhor que podemos fazer é mesmo trabalhar tentando encontrar as melhores soluções pragmáticas e realistas para a sua concretização. Agora, como o Sr. Deputado sabe, os seus deputados conhecem bem as leis de finanças locais, nomeadamente e em particular relativamente à região de Lisboa, onde a dimensão de fundos comunitários de âmbito FEDER é particularmente reduzida, atribuída aos municípios é uma parte ínfima, a realidade das necessidades de investimento. Tudo isso é uma decisão que vai ser tomada depois em sede, naturalmente, de governo e também em sede de Parlamento, que é aqui também que se vão definir. O Parlamento é soberano, não é, relativamente em matéria orçamental e em matéria de programa de investimentos, e por isso estará, nesse particular, está mais nas mãos do Parlamento, aliás, do que nas minhas em concreto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos assim a nossa primeira ronda sobre este tema. Vamos então iniciar, de acordo com aquilo que combinámos, vamos iniciar o segundo tema, que é, conforme já informei, a requerimento do CDS e pretende apreciar a situação atual do Covid-19 na região de Lisboa.
Dr. Fernando Medina, de acordo então com o acordado, dar-lhe a palavra para, em 5 minutos iniciais, abordar este tema. Faz favor. Penso que me está a ouvir, Dr. Fernando. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu serei telegráfico, eu não acrescento do ponto de vista do diagnóstico da situação mais do que aquilo que o Governo e as autoridades de saúde têm acrescentado relativamente à evolução na região. Isso é uma situação, a evolução da pandemia na região é uma evolução com um padrão muito diferente das restantes regiões do país. Creio que os senhores deputados, aliás, terão tido a oportunidade de ver e, aliás, de acompanhar os vários indicadores relativamente à evolução da pandemia. Por isso a situação na região de Lisboa é uma situação que nos meses de março e abril houve picos da pandemia importantes no norte e na região centro. Não falarei agora aqui do caso do Alentejo e do Algarve, porque tem uma dimensão populacional mais reduzida e por isso os dados são mais sensíveis a fenómenos muito localizados, como agora aconteceu recentemente, quer dizer, em Lagos e Reguengos. Mas se formos ver as 3 grandes regiões, Norte e Lisboa, aliás, têm basicamente a mesma população. Convém precisar, quando se fala da região de Lisboa e Val do Tejo, estamos a falar de uma realidade que abarca os distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal, por isso uma região bem maior que a área metropolitana de Lisboa, abrange a área do distrito de Santarém, mas que se equivale do ponto de vista de dimensão, cerca de 3,5 milhões de habitantes, à região Norte. Ora, o padrão de evolução da pandemia foi muito diferente. Enquanto na região Norte e na região Centro o número de infectados e de novos infectados cresceu de forma muito significativa e depois tem um processo de queda, e por isso é quase uma evolução num V invertido. Na região de Lisboa, os números da pandemia na fase inicial dos meses de março e abril são números bastante mais contidos relativamente à evolução de novos casos. Depois, na fase do confinamento, há ali uma certa oscilação, mas basicamente há uma estabilização do número de novas infecções, enquanto o país, na região Norte e Centro, iniciaram os seus processos de queda. A região de Lisboa manteve-se sempre ali com um número, não sendo elevado, mas era um número mais ou menos constante de novas infecções, e depois, a partir do desconfinamento, a região de Lisboa e Val do Tejo tem um processo de crescimento, e há cerca de mês e meio que se encontra num patamar em que o número de novas infecções anda entre as 250 e 300 diárias, o que é um número elevado do ponto de vista absoluto. Do ponto de vista da tendência, não aumenta, mas também é verdade que não diminui. E esta, no fundo, é uma realidade bem diferente da evolução do resto do país. Ainda assim, quer dizer, este valor no qual nós nos colocamos, nos 250, 300, é um valor que no fundo se situa em média na região norte, na altura do pico, em média semanal, estaríamos a falar na casa dos 500 novas infecções dia, neste caso estamos a falar de 250, 300, por isso é um patamar alto abaixo daquilo que houve noutras regiões, mas de facto uma evolução completamente diferente, uma evolução que sobe, estabiliza, volta a subir, volta a estabilizar num patamar que está, como digo, está muito semelhante, está estável do ponto de vista do que é o número já há mais de um mês, mas não sobe, mas também ainda não desceu. Pronto. As decisões, temos acompanhado sempre de muito perto as decisões que foram tomadas pelo Governo relativamente à área metropolitana de Lisboa, relativamente às 19 freguesias. É bom situar que este é um problema que é muito heterogéneo dentro da área metropolitana de Lisboa. Este não é um problema, ou melhor, peço desculpa, dentro da região de Lisboa e Val do Tejo. Este não é um problema que esteja a atingir particularmente o distrito de Santarém, não está sequer particularmente a atingir o distrito de Setúbal, isto é, não está a atingir a parte sul da própria área metropolitana de Lisboa, e na área norte é um processo que está relativamente concentrado num conjunto de freguesias, que são estas freguesias, que são as 19, que abrangem o município de Louras, o município de Louras, o município de Odivelas, o município de Lisboa com uma freguesia, o município de Amadora e o município de Sintra. Não abrangem os outros municípios da zona norte,
Está a haver neste momento um trabalho muito intenso no terreno de tentativa de assegurar que os confinamentos são realizados e, por isto, resolver os problemas da capacidade das pessoas se confinarem, do ponto de vista da habitação, do acesso à alimentação, da perda de rendimentos. Um trabalho muito intenso da parte das autarquias, dos serviços de proteção civil, em articulação com as entidades de saúde. Por isso, já resultado da última decisão que foi tomada em conjunto com o Governo, isto é, de haver uma partilha de responsabilidades na parte da vigilância dos casos, o que até essa decisão não acontecia nesses termos, por isso estava tudo como responsabilidade da área da saúde. Tem sido feito um trabalho muito intenso, estamos a fazer aquilo que é necessário fazer neste momento. A decisão que ontem, na reunião que tivemos com os 5 presidentes de Câmara com o Governo de manutenção do estado de calamidade relativamente a estas 19 freguesias, foi a opinião de todos que se deveria para já manter, por isso não há sinais que nos permitam ainda aliviar o estado sobre o qual a área metropolitana e estas freguesias se encontram, e por isso vamos trabalhar todos os dias, como temos feito, manhã, tarde e noite, para poder assegurar que as pessoas infectadas estão a fazer o seu processo de recuperação, não estão a contaminar outras, e que possamos assim chegar a um processo em que começamos a reduzir o número de novas infecções na região.